Sejam muito bem-vindos à nossa aula de contagem de tempo envolvendo vínculos com o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência social. Vamos trabalhar primeiramente alguns conceitos relativos ao serviço público e ao servidor público, e ao final traremos casos práticos, ou seja, vamos trazer contagens realizadas aqui no escritório envolvendo diversas situações com relação a segurados do INSS com vínculo anterior no serviço público, servidor público da União com vínculo do Estado, servidor do Estado com vínculo anterior do INSS. Então, eu separei umas 6 ou 8 contagens diferentes para demonstrar como que eu realizo aqui no escritório essa análise de tempo de contribuição, análise contributiva de pessoas com múltiplos vínculos, ok? O que eu trouxe hoje? Eu trouxe um pouquinho sobre a administração pública, alguns conceitos de agentes públicos, conceitos para que possamos diferenciar os diferentes regimes de previdência, regime geral, regime próprio, e o sistema de proteção social dos militares, para depois adentrarmos nas minúcias, ou seja, na diferença na hora de realizar a contagem de tempo, análise de uma possível CTC e também questões de contagem recíproca e compensação entre os regimes. Então, primeiro de tudo, nós vamos analisar a estrutura da administração pública. Então, eu preciso saber quais são os órgãos públicos, como a pessoa, o trabalhador dessa área, o contribuinte, né, o servidor ou o segurado contribui, para que eu entenda a diferença da forma como ele contribui, e aí eu vou entender como tratar isso na hora de fazer um planejamento previdenciário ou uma análise contributiva, certo? Então, nós temos, dentro da estrutura, isso bem en passant, a administração direta e a administração indireta. Então, lá na administração direta, nós temos os órgãos, né, diretivos na esfera da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, certo? Então, nós temos ali os órgãos e as secretarias dessas áreas. Ou seja, a administração ela é composta pelos ministérios no âmbito federal, pelas secretarias no âmbito dos estados e do município. E dentro de cada um desses poderes ou dessas esferas, nós temos pessoas trabalhando, certo? Na administração indireta, nós teremos ali autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Toda pessoa que presta serviço para um órgão público, ela pode ser considerada um agente público, ou seja, ela vai prestar um serviço e vai receber uma remuneração de um órgão público. Porém, essas pessoas elas vão ter um tratamento diferenciado de acordo com a forma como ela presta esse serviço. Então, nós temos, por exemplo, os agentes políticos, que são aquelas pessoas que exercem uma atividade política, como o próprio nome diz, ou seja, os chefes do executivo, os parlamentares, os ministros de Estado. Então, nós temos essas pessoas que vão exercer atividades de gerenciamento, né? Atividades de mando, vamos dizer assim, e tem um tempo curto, né, de prestação desse serviço. Nós temos os servidores públicos, que são aqueles agentes que mantêm um vínculo com a administração. Esse vínculo, por exemplo, pode ser estatutário, ou seja, aquela pessoa que detém um cargo de provimento efetivo
porque prestou um concurso de provas ou de provas e títulos. Temos ainda particulares em colaboração, temos também pessoas que prestam serviço temporário, temos pessoas que exercem cargos temporários dentro ou junto à administração. Como exemplo, aqui nós trouxemos no material os mesários, os jurados, né? Então, temos diversos trabalhadores ou prestadores de serviço dentro, né, da esfera de todas as esferas públicas. O que nos interessa aqui? Nós precisamos classificar aquelas pessoas que são concursadas, como eu falei agora há pouco, aqueles servidores estatutários que têm a sua relação com a administração pública regida por um estatuto, normalmente conhecida como Estatuto do Servidor Público. Então, existe um estatuto na União, cada estado terá o estatuto do seu servidor público e os municípios também terão uma lei para regulamentar direitos, deveres, obrigações desses prestadores de serviço, desses servidores públicos, certo? Temos também aquelas pessoas que exercem a sua atividade perante o órgão público ou uma empresa pública no regime da CLT. Então, o contrato deles é regido pela consolidação das leis do trabalho, como, por exemplo, aquelas pessoas que prestam serviço em empresas de economia mista, como os bancos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e outras empresas de economia mista, como empresas de energia, né, empresas de água e saneamento, muitas vezes têm os seus prestadores de serviço contratados no regime de CLT. O que vai acontecer? Se ele é um seletista, a contribuição previdenciária deste trabalhador vai para o INSS. Então, o regime jurídico previdenciário deles é o regime geral de previdência social, diferente do estatutário, por exemplo, da União e dos estados, que obrigatoriamente ele tem um ente para organizar o regime próprio desses servidores. Já no âmbito do município, vai depender de haver esse órgão gestor, de haver esse regime próprio. E temos também regimes especiais, né, de categorias como temporários, contratados em regime excepcional. Então, nós temos, por exemplo, alguns servidores, especialmente na área da educação, alguns servidores na área da saúde, que podem ser contratados neste regime excepcional para atender uma demanda temporária, uma demanda provisória. Então, por exemplo, alguns professores são contratados como PSS, como é conhecido em alguns lugares, né? Então, são temporários que eles vêm para suprir uma demanda, enquanto aqueles servidores estão em afastamentos, né, temporários, como afastamento para tratamento de doença, auxílio salário maternidade, né, afastamento por conta disso, ou até que sejam chamados outros servidores que, porventura, tenham feito, né, um concurso público. E na área da saúde também, muitas vezes, a gente vê esse regime excepcional. O que nós precisamos ter em mente? Primeiro, a forma como essa pessoa foi contratada lá no serviço público e para onde vai a contribuição deste servidor. Então, via de regra, aquela pessoa que prestou um concurso público de provas ou de provas e títulos, e a sua admissão, ou seja, o seu ingresso nos quadros da administração,
ele foi oriundo desse concurso e a sua relação com o poder público, ela vem mediante esse estatuto do servidor, terá uma portaria de nomeação ou um decreto, e nós estivermos falando especificamente de servidores da União e dos estados, então, esta contribuição previdenciária, ela não vai para o INSS, para o regime geral, ela vai para um ente próprio para tratar dessas contribuições, receber, gerir e futuramente pagar a aposentadoria. Então, nós temos, por exemplo, aqui no estado do Paraná, o ente que trata dessa questão da aposentadoria do servidor é o Paraná Previdência. Lá no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o IPRS. No estado de São Paulo, tem a SPPrev. Então, cada município também pode criar o seu órgão gestor, o seu ente, fundação ou autarquia, para receber a contribuição previdenciária dos seus servidores e depois administrar, conceder essas aposentadorias. Então, a União e todos os estados da federação, eles têm esse órgão gestor. Já no âmbito dos municípios, nem todos têm este regime próprio. Então, aquele município que não criou a sua lei, não instituiu o seu fundo ou autarquia, a contribuição dos servidores vai para o INSS. E, como tal, a aposentadoria será, então, paga, né, gerida pelo Regime Geral de Previdência Social ou o INSS. Então, isso é uma classificação que tem que estar bem clara na hora de fazer a análise contributiva e a análise para o planejamento previdenciário, o cálculo de tempo de contribuição. Nós precisamos, e eu trouxe aqui bem a título de curiosidade, observar que a Constituição Federal, ela proíbe o acúmulo de cargos, ou seja, existem 3 situações específicas em que é permitido ao servidor ter mais de um cargo, ou seja, receber dos cofres públicos. E essa acumulação, ela se estende a todas as esferas de poder, União, estados, municípios e também os órgãos da administração direta. Então, lá no artigo 37 da Constituição, nós vamos observar que é permitido o acúmulo de 2 cargos de magistério, né? Ou seja, você pode ter um cargo de professor no município e outro no estado, 2 no estado, 2 no município. Você pode ter um cargo de professor acumulado, né, ou cumulado com um cargo técnico, e você pode ter 2 cargos de atividade privativa da área da saúde, ou seja, profissões regulamentadas, sempre tendo em mente que esses cargos precisam ter compatibilidade de horário. Então, você não pode prestar um concurso público para um cargo técnico em que vai exercer atividade das 10 da manhã às 3 da tarde, e um cargo de magistério, onde você precisa atuar ou no período matutino ou no período vespertino. Então, a sua carga horária, ela precisa ser compatível. Então, por exemplo, se você tiver 3 cargos de 20 horas, 3 padrões, como é dito aqui no Estado, e você não vai conseguir ter essa compatibilidade de horários, sem o intervalo entre jornadas e intrajornada. Então, você precisa, cada vez que for ingressar num cargo público, você precisa prestar uma declaração, ou seja, você vai informar para o seu empregador se já exerce uma função pública em outro regime. Ok, pessoal? O nosso material traz aqui alguns conceitos e características do que é um cargo público. Como será compartilhado com vocês, passaremos mais adiante para
otimizar aqui o tempo da nossa aula. Precisamos ter em mente também que militar é uma categoria sui generis de prestadores de serviço, ou seja, eles são servidores da pátria, e não é propriamente correto chamar o militar de servidor público, né? Então, ele não é vinculado ao regime próprio da União ou dos estados. Como militares, precisamos ter em mente aqui duas categorias: os militares das Forças Armadas, nesta seara são compreendidos os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? E os militares das Forças Auxiliares, que são os policiais militares dos estados e os bombeiros. Então, o militar, em qualquer uma das esferas, ele não aposenta. Então, o militar, ele é transferido para a reserva remunerada ou ele é reformado. Nesta seara, quem paga os proventos de inatividade é a União ou o próprio Estado, ok? Então, o militar, ele faz uma contribuição previdenciária que não é destinada para a sua própria aposentadoria. A contribuição que o militar faz, ela é destinada para custear a pensão em caso de seu óbito, ok? Então, contabilmente, orçamentariamente falando, o militar, ele não contribui para a sua própria inatividade. A contribuição que ele faz é para custear as pensões. Por quê? Porque a sua inatividade, tanto a reserva remunerada quanto a reforma, é custeada pela União ou pelos estados, ok? Cada um desses militares terá uma legislação específica, um estatuto dos militares, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, para regular e regulamentar todas as relações, né, desta pessoa, deste militar com a administração, e também para regular as questões de inatividade, inclusive questões de tempo de prestação de serviço, certo? Qual que é o grande desafio de uma pessoa que tem uma carreira dual? Então, nós temos pessoas que elas transitam nesses dois mundos. Temos pessoas que foram do regime geral e agora são regime próprio, é uma situação. Temos pessoas que elas estão nesses dois universos. Então, nós podemos ter professores que têm um cargo público de provimento efetivo lá no estado ou no município, e também são professores na iniciativa privada. Então, ela tem uma carreira propriamente dual. Nós temos médicos e outros profissionais da área da saúde que também podem ter carreiras duais, ou seja, ao mesmo tempo que eles detêm um cargo público, seja na União, nos estados ou no município, combinado com um vínculo CLT em um hospital, em uma clínica, ou mesmo como um cuidador de idoso, como um enfermeiro, na área do regime geral, ou seja, um contribuinte individual ou seletista, ok? Então, cada caso, cada profissional, cada cliente, ele é único e exclusivo. Vou abrir um parêntese para contar para vocês um caso específico onde eu prestei serviço para um grande escritório. Houve uma tese defendida nos tribunais que ficou conhecida como tema 163 do STF. O STF, nesse tema 163, ele decidiu que a contribuição, a verba sobre a qual não existe contribuição, não vai para a aposentadoria. E pelo princípio da contrapartida, o valor
uma verba do servidor público que não vai ingressar, que não vai incorporar os proventos de inatividade, por motivos óbvios, não pode haver a incidência da contribuição previdenciária. Então, houve um escritório que tinha muitos clientes desta mesma tese. Então, eu atendi aproximadamente uns 150 servidores de um mesmo órgão, ou seja, eram enfermeiros, né, de um hospital aqui do estado do Paraná. Praticamente todos, 90% deles, ingressaram no mesmo concurso, ou seja, no ano de 2010. Então, aqui no estado do Paraná, houve um concurso público para cargo de agente, né, de promotor execução, ou seja, exercer atividades junto aos hospitais do estado. Então, eu pude ter contato, analisar ficha funcional de mais de 150 servidores que ingressaram no serviço público no mesmo mês, ou seja, setembro de 2010, ok? Então, alguns no dia 10, outros no dia 15, e poucos deles entraram em 2012, outros em 2017. O que eu quero dizer com isso? Dentre todos esses profissionais que eu tive a oportunidade de analisar o documento, o dossiê histórico profissional, não teve um que era igual ao outro. Mais de 100 profissionais que ingressaram no mesmo concurso, no mesmo mês no serviço público, não consegui aproveitar, digamos assim, o relatório da análise contributiva de um para a análise contributiva de outro, porque cada um tinha uma situação específica. Então, de fato, o planejamento previdenciário, ele é único e exclusivo para aquele cliente, para aquele profissional. Então, nesta seara, eu pude conhecer pessoas que ainda estão, né, atuando no serviço público e têm um outro cargo em algum município, ou seja, peguei uns que eram servidores do Estado e servidor do município de Londrina, outros eram do Estado com o município de Cambé, que é o município vizinho, outros que abriram mão de um cargo em um outro município para ficar só com o Estado, tem outros que eram do regime geral na função comum, ou seja, eram pessoas que atuaram em atividade de escritório, contribuinte individual, ou seja, uma atividade dita comum. Outros tiveram um tempo de exercer atividade em hospitais da iniciativa privada, outros abriram mão desse vínculo com o hospital da iniciativa privada para se dedicar só ao serviço público, outros têm os dois cargos, ou seja, atuam no hospital privado e também no hospital público. Teve também pessoas que já estavam aposentadas lá no INSS quando ingressaram neste cargo público, outras pessoas que já estavam buscando uma aposentadoria lá no INSS quando entraram no cargo público, outras pessoas pegaram todo o tempo que tinham lá no INSS e jogaram no Estado, outras não quiseram levar, então cada caso foi literalmente um caso a ser analisado. Foi feita uma entrevista com cada uma dessas pessoas e uma análise detalhada e individualizada para cada um deles. Então, dentre esses muitos servidores e servidoras que eu pude atuar na análise contributiva, eu separei algumas contagens de tempo para elencar e para ilustrar aqui para vocês como eu faço o tratamento dessas informações e como eu também tenho dúvida na hora de analisar. Então, eu me utilizo de cores,
eu grifo, eu faço mais de uma contagem, eu imprimo só do INSS, só do regime próprio, só do município, eu separo, eu faço uma, eu faço duas, eu faço uma contagem de tudo, uma contagem só do serviço público, eu faço uma cor para cada regime, para que eu possa entender a vida dele e oferecer todas as opções possíveis. Porque ele pode trazer todo o tempo e aposentar aqui, ele pode sair do Estado e levar tudo para o município, ele pode sair do Estado e levar tudo para o INSS, ele pode levar o tempo dele do INSS para o município e depois ter uma compulsória no Estado. Então, são inúmeras as situações. E eu preciso entender para poder explicar para ele, ao final, todas as possibilidades que ele tem e conseguir trazer clareza de qual que é o melhor caminho para ele ter o melhor ou os melhores benefícios aos quais ele faz jus. Com relação à questão da acumulação de cargos, precisamos entender isso, porque muitas vezes a gente vai se deparar com servidores nessa situação. Eu pude acompanhar a defesa administrativa de uma professora há uns 4 anos atrás, em que ela tinha 3 cargos. Ela tinha um cargo no município, um cargo técnico, depois ela prestou um concurso de magistério no Estado, estava trabalhando e foi chamada para o outro cargo do magistério do Estado. Como ela não tinha horas disponíveis no dia dela, o que ela fez? Ela tirou licença para tratamento de interesses particulares, e aí ela ficava num cargo de professora ativa, no outro em licença. Depois ela tirava a licença do outro e exercia o outro. Mas, constitucionalmente, isso é proibido. E só foi constatado isso quando ela pediu a aposentadoria dela lá no município. Então, ela teve que entregar uma declaração de todos os cargos públicos que ela exercia, e o município disse o seguinte: a gente só vai prosseguir com a sua aposentadoria a partir do momento que você tiver regular. E o que é regular? Ela teve que pedir a exoneração, de um dos cargos de magistério. Por quê? Porque ela não podia ter uma tríplice acumulação de cargos públicos. A partir do momento que ela comprovou a exoneração de um dos cargos de magistério, foi concluída a aposentadoria dela, foi para o Tribunal de Contas e homologou. Depois de muito tempo, ela aposentada do município, e ela foi pedir a aposentadoria dela no Estado do Magistério, isso bateu novamente. Chegou na comissão, né, de acúmulo de cargos, e isso foi encaminhado para uma sindicância, para um processo administrativo disciplinar, e ela teve que provar que aquele cargo no município, ele era técnico, ele era um cargo estritamente técnico, e, portanto, permitido constitucionalmente o acúmulo. Então, tive que buscar toda a cópia daquele processo administrativo de aposentadoria, foi feita a oitiva de testemunhas para provar a legalidade daquele cargo que ela já estava aposentada, para então ser permitida a aposentadoria dela junto ao Estado no cargo do magistério. Então, são desafios que a gente encontra dentro aí dessa análise contributiva. E se a gente analisa isso a tempo, a gente consegue orientar esse servidor antes de prestar o concurso ou antes de trabalhar nesses 3 lugares, fazer ali uma ginástica tão grande para depois ele não ter essas 3 aposentadorias, porque de fato é vedado pela Constituição. Certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem exemplos reais. Temos um servidor público que foi admitido há pouco tempo. Ele vai ter tempo de contribuição para deixar no regime geral, mas para completar os 15 anos vai faltar tempo. Ele pode contribuir para o regime geral concomitantemente com o regime próprio, a fim de completar os 15 anos? Ele pode sim, doutora Ataíde, desde que o cargo dele, o cargo ao qual
ele está vinculado no serviço público, não tenha dedicação exclusiva. Então, a partir do momento que eu recebo a verba, né, aqui a gente chama de TID, por exemplo, é muito visto isso nas universidades, né, estaduais e federais. Então, quando você recebe essa verba, né, que é uma gratificação por dedicação exclusiva, você não pode exercer nenhuma outra atividade. Então, você não pode se vincular ao regime geral. Por quê? Porque o servidor público, detentor de cargo de provimento efetivo, ele está expressamente proibido de contribuir lá no regime geral como facultativo, certo? Servidor público não pode contribuir como facultativo, mas como individual ele pode. Quem é o contribuinte individual lá no regime geral de previdência social? É aquela pessoa que está obrigada a recolher a contribuição porque exerce uma atividade remunerada abrangida ali, né, dentro do rol de segurado obrigatório da Previdência. Então, se você não pode ser facultativo, você tem que contribuir como individual. O individual é, por definição, um segurado obrigatório. O segurado obrigatório é quem exerce atividade. E se você é TID, você não pode exercer atividade. Fica incompatível. Se o cargo ao qual você prestou concurso e você atua não tem essa restrição, sim, você pode exercer, recolher a contribuição, vou me repetir, como contribuinte individual. Então, você precisa enquadrar esse servidor no rol do segurado obrigatório. Então, você vai ter que olhar a situação concreta desse servidor para enquadrá-lo como um segurado obrigatório lá na Previdência Social e, para tanto, ele contribuir. Por que eu digo isso? Hoje, não há uma fiscalização, né, com relação a isso. Mas, de repente, daqui a 5, 10, 15 anos, o INSS pode perguntar, por que você contribuiu? Você tem prova do exercício de uma atividade? E se ele não tiver essa prova, ele pode não ter essa contribuição validada. E se essa contribuição não for validada, em tese, ele não poderá aposentar. Respondi a sua pergunta, doutora Taide. Mais uma pergunta aqui, em caso de uma médica 40 horas da prefeitura empregada na Unimed. Bom, o médico, ele tem uma profissão regulamentada, ele pode exercer, normalmente ele vai exercer como plantões, ele não exerce essa atividade durante o dia todo. Então, se há a compatibilidade de horários, sim, ele pode ter 2 cargos, inclusive um no município e o outro no estado. No caso da Unimed, ele está no âmbito do regime geral de previdência social. Então, muito provavelmente, esse médico, ele é um contribuinte individual ali, então ele exerce a atividade dele, presta serviço, e a Unimed desconta a contribuição, de acordo com os serviços que ele presta, e recolhe. Essa vedação constitucional, ela está vinculada a órgãos públicos da administração direta e indireta. Num primeiro momento, o vínculo CLT e o vínculo como contribuinte individual não está incluído aqui no rol do artigo 37 da Constituição. Então, ele pode, sim, ser um servidor público do Estado, do município, ter cargos constitucionalmente acumuláveis e também exercer a medicina no âmbito do regime geral, na clínica dele, ou plantonista em um hospital público, enfim. Porque a carga horária dele é diferenciada, então, ele pode, inclusive, ter 3 aposentadorias, uma do Estado, outra do município, outra do INSS, uma da União, outra do Estado, outra do INSS, uma do município, outra da União, outra do INSS. Então, o médico é um caso bem particular e, inclusive, está na nossa agenda
deste mês, não lembro se é na próxima semana ou daqui 15 dias, nós vamos trazer um planejamento previdenciário só do médico. Vou trazer o CNIS dele, vou trazer as contribuições, como que eu fiz a contagem, como que eu analisei, e os serviços, além do planejamento, que a gente pode oferecer para esse médico. Então, acompanhe aqui, né, as nossas redes sociais, que teremos uma aula específica de planejamento previdenciário do médico, certo? Professora que está para aposentar e vai ter tempo excedente de contribuição no regime próprio. Em tese, ela não vai levar esse tempo excedente. Então, isso é coisa que vai dar muita margem ainda para discussão judicial, mas o tempo dela é o tempo de regime próprio, que ela contribuiu para o regime próprio, em tese ela não vai levar. Por quê? Porque se ela tem tempo excedente, ela vai poder receber o abono de permanência. Então, a partir do momento que você recebe o abono, esse tempo todo fica travado, vinculado ali naquele órgão que ela prestou serviço, ok? Então, entraremos em mais detalhes desses meandros do serviço público numa aula específica, ou vamos ver se no final aqui vai dar tempo da gente responder todas essas perguntas. Regime próprio de previdência do FUNPRESP, vai no material de vocês, é o sistema de previdência complementar dos servidores da União. Acredito também que teremos aí nas próximas aulas um tema específico para a previdência complementar dos servidores públicos, ou seja, aquele servidor que recebe acima do teto, né, se ele aderiu ao sistema de previdência complementar, ele vai contribuir para o ente gestor somente até o teto do INSS e ele pode aderir a um sistema fechado de previdência complementar para ter no futuro uma complementação. É um tema bastante em alta, né? Fizemos análise contributiva de muitos servidores aqui do estado do Paraná, especialmente do Tribunal de Justiça do Paraná, para verificar a viabilidade de migração ou não a esse novel sistema de previdência complementar. Ok, pessoal? Precisamos, então, falar sobre os municípios. Vamos ver aqui o nosso material, se vocês estão na mesma tela que eu. Estão. Quando a gente abre o CNIS de um segurado, nós vamos observar que tem um indicador. Então, isso é um ponto de suma importância na hora de fazer a análise contributiva e os cálculos do planejamento. Eu preciso olhar vínculo por vínculo do CNIS e verificar o tipo de pendência. Quando eu estou falando de servidor público, ou um cliente que tem, um vínculo com o serviço público, vai aparecer um indicador de PR-PPS, ou seja, um indicador de que essa pessoa tem um vínculo com o serviço público. Em muitos casos, vai aparecer, inclusive, remuneração. Mas eu vou deixar muito claro, essa remuneração que aparece no CNIS de um servidor público, ela não se presta, não basta para realizar o cálculo da média, o cálculo da renda. Por quê? Porque o CNIS ele é um espelho apenas. Ele não é um relatório específico da base contributiva desse servidor lá para o ente previdenciário. Então, muitas vezes, o valor que vem aqui para o CNIS é a remuneração toda, às vezes vem a remuneração líquida, às vezes vem o salário básico com a ATS e a insalubridade, e lá no serviço público a insalubridade não é tributada, ou seja, não incide, né, não deve incidir contribuição previdenciária, né, sobre essas verbas aí de caráter por conta do ambiente laboral, né? Então, casos específicos a gente vai ver em aula específica também. Então, o município,
antes de mais nada, eu preciso perguntar para esse cliente ou entrar em contato com o RH desse município e questionar se ele tem um regime próprio de previdência. Muitas vezes a gente dá um Google ali, coloca o nome do município e escreve regime próprio, se ele tem uma unidade gestora, se ele tem um ente, né, gestor dessa aposentadoria do servidor público, vai vir já o nome desse órgão, dessa fundação, dessa autarquia, e vai vir também, provavelmente, até a lei que regulamenta tudo isso. Caso contrário, caso ele não tenha esse regime próprio, então saberemos que a contribuição deste servidor do município, mesmo que seja um estatutário, vai para o INSS. E as regras de aposentadoria, então, serão as regras do regime geral de previdência social. Então, precisamos analisar município com regime próprio, município sem regime próprio. A contagem recíproca, pessoal, é o instrumento pelo qual os regimes vão se compensar. Então, eu contribuí, eu paguei para o INSS durante 10 anos, e agora eu estou no regime próprio do estado do Paraná, por exemplo, Paraná Previdência. E eu tenho 20 anos aqui no Paraná. Peguei esses 10 anos de INSS, somei com os meus 20 de estado, fechei 30 e tive uma aposentadoria. Então, desse tempo, digamos assim, 10, 30 avos, quem tem que pagar a minha aposentadoria seria o INSS. Como quem paga efetivamente a minha aposentadoria é o regime próprio, então existe uma indenização, digamos assim, e isso não passa pelo servidor, pelo contribuinte, pelo segurado. O nosso cliente não fica nem sabendo disso. Isso é entre regimes, ou seja, o Estado vai dizer, olha, você emitiu essa certidão, eu estou pagando a aposentadoria da Andréia aqui, então você tem que me indenizar esses 10 anos que ela contribuiu aí. De outra forma, eu tenho que te indenizar 10 anos que a Maria contribuiu aqui, mas está aposentada aí. Então, no final do mês, eles fazem um encontro de contas, digamos assim, e fazem um acerto. Estado com INSS, depois INSS com Estado, INSS com União, União com o Estado Y, com o Estado X, com o Estado Z. Então, isso é para que vocês conheçam apenas que existe essa contagem recíproca. E o instrumento que vai materializar essa contagem recíproca é um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Essa CTC, para nós aqui, que não somos os mais jovens, e conhecemos, né, e convivemos com a época do cheque. Então, a CTC é como se fosse um cheque que um ente entrega para outro. Então, neste caso que eu trabalhei 10 anos no INSS e 20 anos no estado do Paraná. É como se o INSS fornecesse um cheque de 10 anos de contribuição. Ele vai oferecer emitir, né, essa certidão, dizendo que a Andréia trabalhou na empresa A, na empresa B, na empresa C, que esse tempo perfaz 10 anos de contribuição, vai listar cada um dos meus salários de contribuição pós-julho de 94, e esse cheque vai lá para o Estado. Quando o Estado for conceder a minha aposentadoria, ele vai somar esses 10 anos de tempo com os 20 que eu tenho de concurso e achou 30 anos. Se esses 30 anos forem suficientes, ele concede a minha aposentadoria. Se o cálculo for pela média, como ele vai fazer? Ele vai usar toda a remuneração que eu tenho do meu cargo e também os salários de contribuição lá do INSS, que foram listados e fornecidos pelo INSS, ok? Depois disso, ele vai fazer ali a compensação previdenciária, vai mandar, digamos, uma cartinha para o INSS, dizendo que eu aposentei, usando aquele tempo, e que o INSS tem que indenizar esse Estado, ok? Então, quem emite a certidão? O órgão aonde eu estava antes. Se eu sou do INSS e eu estive no Paraná,
o Estado do Paraná emite uma CTC para eu levar para o INSS, juntar esse tempo e fazer uma aposentadoria no INSS. Se eu trabalhei no INSS e prestei um concurso, eu pego essa CTC no INSS e averbo. Eu informo para o meu atual empregador que eu tenho um tempo anterior. Porém, eu preciso deixar claro aqui, antes de fazer esse procedimento, faça o cálculo da média, faça análise contributiva, porque muitas vezes, inclusive pelas regras pós-reforma da Previdência, é mais vantagem fazer, como o doutor Ataíde comentou aqui, de deixar um tempo lá no INSS para ter uma aposentadoria lá e outra aqui no regime próprio, do que trazer esse tempo e a média salarial dele vai ficar muito baixa e ele vai ter uma renda só, às vezes muito próximo ao salário mínimo. Ok, pessoal? Temos aqui um passo a passo de como utilizar a contagem recíproca. Esse material será compartilhado com vocês e os pontos chaves que a gente precisa orientar o nosso cliente que tem essa carreira dual. Guardar toda a documentação, seja de carteira de trabalho, mesmo que hoje ele seja um servidor, declarações, rescisão, muitas vezes de contrato vai ajudar, portaria de nomeação, decreto, enfim, acompanhar esse CNIS periodicamente, tratar essas informações, essas inconsistências, às vezes antes da aposentadoria, para não ter dissabor lá no futuro, verificar como estão, né, os registros dele lá no regime próprio, se as licenças que ele tem direito ou usufruiu estão registradas, se a CTC que ele averbou já está registrada, fazer esse acompanhamento periódico e, de suma importância, planejar com antecedência. Ao final desse material, eu compartilho uma síntese ali da base legal da legislação. Estou me apurando aqui um pouquinho para que eu possa trazer alguns modelos de contagem de tempo de pessoas que, de fato, realizaram contribuições para ambos os regimes de previdência. Vou tentar sair aqui do meu PPS, sim, deu certo, e vou abrir algumas das contagens aqui. Tem uma, eu trouxe aqui uma, duas, Ângela, Cláudia, Eliandra, Ivone, vou deixar todas abertas aqui, pessoal. Luiz, Suzy, vamos ver se vai dar tempo aqui de mostrar todas. Ok. Compartilhar. Eu estou vendo que tem aqui algumas perguntas, mas eu vou passar para a demonstração do Excel, das tabelas, e eu gravo um vídeo respondendo essas perguntas e coloco lá nos dois grupos, tanto no grupo VIP, né, quanto no grupo exclusivo de alunos. Tá ok, pessoal? Para que a gente possa adentrar aqui no tema da nossa aula. Vamos ver o que está aparecendo para vocês. Então, eu trouxe uma contagem aqui bem colorida para demonstrar um pouquinho, inclusive, de como eu raciocino quando eu estou fazendo a análise contributiva de um servidor, de um segurado. Então, já tirei o nominho dela aqui. É a dona Suzy. Eu deixo o primeiro nome aqui, para que depois eu possa lembrar, né, de onde veio, qual o caso. A dona Suzy, ela nasceu no ano de 76, essa análise foi feita em agosto de 2023. Deixa eu ver aqui se fica um pouquinho maior. Então, neste caso aqui, ela é uma servidora, eu estava fazendo análise com base no cargo dela no Mato Grosso do Sul. Então, lá no Mato Grosso do Sul, a Lei
882 de 2019. Eu vou ver se isso é uma lei complementar, que eu não lembro de cabeça, ou se é uma emenda à Constituição do Estado, certo? Então, a reforma deste ente foi promovida em 18 de dezembro de 2019. Provavelmente é a emenda à Constituição do Estado, número 82. Então, ela tem vínculos aqui, ela trabalhou nesses períodos aqui em verde, para o Estado do Paraná, como CLT, ela teve um vínculo com o Estado de Goiás, também como CLT. E aí ela tem um vínculo aqui com o Mato Grosso, porém concomitante, certo? Então, um sem data de saída, concomitante com o vínculo lá de Goiás, certo? Teve um vínculo no regime próprio de Goiás, de 2004 a 2005, e depois ela teve outros vínculos com o Estado do Paraná, como professora de 2006 a 2011, certo? Ela teve alguns vínculos ali com alguns municípios, né, Chapadão do Sul, município de Costa Rica, e depois, né, que é o vínculo atual dela, com o regime próprio do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, minha primeira opção é fazer o quê? É digitar todos os vínculos dela aqui. Então, eu vou olhar pelo CNIS. O CNIS vai me dizer que ela tem vínculo com o serviço público. Muitas vezes, ela, na hora de me procurar, ela já diz, eu sou servidora do Mato Grosso do Sul, tive outros vínculos como concursada ou como CLT, eu trabalhei com carteira assinada, então eu tenho várias questões. E aí eu já digo a documentação prévia para análise. Então, no caso dela, eu disse, olha, eu preciso da sua ficha, né, para ver qual que é a sua situação atual. Depois, vendo o CNIS, eu observo esse indício de vínculos com os outros órgãos, né? E aí eu vou fazer uma análise. O que você quer? Você quer ter mais de uma aposentadoria? Você não se preocupa em trabalhar até uma idade mais alta e ter uma renda confortável ou a renda mais benéfica possível? Ou você tem pressa? Você quer aposentar de pelo menos um dos seus vínculos para ficar depois com o outro? Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu plano de vida? Porque muitas vezes o servidor chega na sua frente e diz o seguinte, eu não suporto mais, eu quero aposentar mesmo que seja com um salário mínimo, porque aí eu vou para a praia, eu vou montar um negócio com a minha colega, com o meu marido, com o meu primo, e eu quero sair dessa atividade que não me satisfaz mais. Então, aquilo que é o desejo e a vontade do nosso cliente precisa também ser levado em consideração aqui na nossa análise. Então, eu separo a minha contagem aqui embaixo por tempos. Então, eu sei que no estado do Paraná, ela tem 13 anos, 11 meses. Que lá em Goiás, ela tem 2 anos. No estado do Mato Grosso do Sul, ela tem 9. E aí eu faço uma soma de tudo. Aquilo que não é concomitante. Então, depois que eu digito, eu vou olhar aqui. Ó, 94 até 95, 96, depois de 97 a 2003. Depois eu tenho aqui. Então, aqui eu já teria que fazer um ajuste na minha contagem, porque ela saiu dia 9 de fevereiro do estado e começou no dia 3 de fevereiro. Então, eu tenho 6 dias concomitantes. O que é o certo aqui? Eu vou mudar essa data seguinte, se eu for juntar esse tempo, e eu vou colocar aqui dia 10. Por quê? Porque o início do meu vínculo precisa ser o dia imediatamente posterior ao meu vínculo anterior. Então, como eu costumo dizer para os meus alunos, esta contagem de tempo, ou seja, o Excel, ele não é automático e ele não é um sistema. Ele não exclui o tempo dobrado, o tempo concomitante. Eu preciso analisar e tratar essas informações e fazer
essa alteração aqui, certo? Então, saiu dia 19/2, entrou dia 20/2, saiu dia 1º de abril de 2005, e aí voltou a exercer atividade no estado do Paraná, de 2006 até 2011. Tem um vínculo aqui de 2013 a 2014, ok? O município de Chapadão do Sul, ó, tirei daqui. Por quê? É concomitante. Então, se ela quer juntar esse tempo tudo, ela quer pegar tudo que ela tem, ela vai pegar um cheque de cada banco, colocar tudo em um banco só, para fazer a aposentadoria dela em um único órgão. Então, eu preciso fazer o quê? Analisar o tempo de contribuição dela aqui no órgão que ela está vinculada. E, com base nisso, para onde eu vou? Eu vou lá para a legislação local e ver o que ela precisa para aposentar aqui. Quais são as regras nesse ente? Quanto tempo de contribuição uma mulher precisa? Quanto tempo uma professora precisa? Quanto tempo de serviço público? Quanto no cargo? Quanto na função? E aí, a partir desse tempo que eu achei aqui, eu faço essa primeira análise. E depois eu vou desdobrando. Olha, se você não levar nenhum tempo anterior, o que você tem? Você tem aqui no Mato Grosso do Sul 9 anos. O que você precisa para aposentar neste órgão? Você precisa ter, provavelmente, vai aposentar por idade, 62 de idade e 25 de contribuição, via de regra. Quando você implementa? Aí eu vou fazer uma análise de quando ela fecha o requisito e do que sobra de tempo para ela, por exemplo, ter uma segunda aposentadoria no INSS. Muitas vezes, o tempo dela, ó, ela tem 13 anos e 11 meses aqui no estado do Paraná como CLT, ou seja, lá no INSS. Ela poderia, por exemplo, pegar uma parte desse tempo e levar para o Estado e daqui para frente contribuir no INSS para ter uma aposentadoria por idade? Pode. Ou seja, quando que ela vai fazer 62 anos? Hoje ela tem o quê? 47. Se ela começar a contribuir hoje para o INSS, então ela vai contribuir 15 anos. Então, dá tempo dela contribuir de hoje para frente e ter uma aposentadoria no INSS? Dá. Então, ela pode pegar todo esse tempo e levar para o Estado. Então, a gente faz várias análises, com esse tempo, sem esse tempo, tirando a metade, não tirando a metade, e aí a gente vai analisando, ok? Vamos ver uma outra contagem. Janela, esse foi da Suzy. Vamos pegar aqui uma mais simples. Doutor Luiz. Chegou aí para vocês a contagem do Luiz? O Luiz é um médico que nasceu em 1960. Quando ele veio para fazer a primeira análise, ele não tinha idade ainda, ele tinha alguns vínculos com o INSS, certo? E tinha um concurso, um vínculo com o município de Londrina. Então, ele ingressou lá em 2014. Então, eu tenho o tempo dele aqui de INSS, o tempo de regime próprio e o tempo total, certo? Então, para aposentar na regra do município de Londrina, o que ele precisa? 65 anos de idade, 25 de contribuição e 10 no serviço público. Então, antigamente, antes da reforma, as pessoas aposentavam por idade na proporcional. Se ele tinha 5 anos, ia fazer 5 35avos. Se ele tinha 10 anos, era 10 35avos. Então, municípios que ainda não fizeram a reforma, é possível que a análise seja desta forma. É possível. Qualquer análise que a gente vai fazer de estado e de município precisa ir na legislação local. Então, aqui, como eu fiz essa análise, eu já conheço bastante da legislação do município de Londrina, eu posso afirmar que a lei número 13193, de 28/12/2020, ela diz isso, que você precisa 65 de idade, 25 de contribuição e 10 no serviço público.
Ele ia completar os 65 anos de idade em maio de 2025, completou ano passado, certo? E o que ele tinha de serviço público? Se ele entrou em 2014, ele ia completar os 10 anos de serviço público em 2024, ok, certo? Mas ele precisaria ter 25 anos de contribuição. 2014 mais 25, se fosse para ter 2 aposentadorias, ele teria que esperar até 2039. Então, ele teria uma aposentadoria paga pelo município de Londrina, lá em 2039, porque ele teria mais de 65 anos de contribuição, igual 2039 menos 1960. Não poderia esperar até 2039, porque a aposentadoria compulsória é os 75 anos. Se ele não levasse o tempo de INSS, ele ia continuar trabalhando, chegaria aos 75 anos de idade, que vai dar mais 75. No ano de 2035, ele teria que obrigatoriamente aposentar. Então, o município pegaria o que ele tem de tempo e faria um cálculo da média e pagaria uma aposentadoria proporcional para ele, ok? Então, situação 1, eu digo, doutor Luiz, se o senhor esperar até 2035, o senhor pode ter uma aposentadoria compulsória paga pela Capismel, e esse tempo que o senhor tem de INSS, o senhor pode ter uma aposentadoria já paga pelo regime geral a partir de maio de 2025. Qual que seria a realidade? Pede uma aposentadoria no INSS e continua exercendo o seu cargo de médico lá no postinho de saúde, quando fizer 75 anos, recebe outra. Ele disse, não quero, não suporto mais. E aí, o que acontece? Doutor, só o tempo de município não é suficiente, porque o senhor precisa dos 25 anos. E para completar esses 25 anos que a legislação do município pede, o senhor tem que trazer tempo de INSS. E aí, o que acontece? A média dele, só com o tempo de serviço público, ele teria aproximadamente 15 mil de média, certo? Mas, trazendo essas contribuições todas aqui, de 2002 até 2013, na hora de fazer a média, essa média caiu para 8 mil. E aí eu disse novamente, doutor, só a renda do município, o senhor teria 15 mil de média. Com os salários do INSS que nós precisamos trazer e averbar, a sua média cai para 8 mil. Sabendo que a aposentadoria será 60% mais 2%, com 28 anos de contribuição, o que ele tem? 60% aos 20, mais 16, 2 vezes 8, 16. Então, o senhor vai aposentar com 76% desses 8 mil. Não importa, André, é isso que eu quero. E aí a gente vai, então, trabalhar com ele nos outros serviços, atualizar, regularizar aquele CNIS, tirar as pendências, tratar o CNIS, fazer um pedido de CTC, pegar essa CTC, levar para o município, abrir um processo de averbação, a partir do momento que está averbado no município, fazer o pedido de aposentadoria. Neste caso, esses procedimentos todos foram concluídos há 2 ou 3 meses atrás. Como ele já tinha o direito adquirido em maio de 2025 com o tempo de INSS, ingressamos, então, com 2 pedidos. Um pedido de aposentadoria por idade, com base na legislação local, e um pedido de abono de permanência retroativo a maio de 2025. Então, estamos em tratativa com o município para conceder esses dois benefícios, a aposentadoria e o abono de permanência. Lembrando que o abono ele vai receber somente até a data que for implantada
a aposentadoria. Ok, pessoal? Vamos fechar, então, aqui a contagem do Luiz, a contagem da Suzy, e vamos abrir uma outra. O nosso tempo vai passar, pessoal, eu sinto muito aqui, mas, de fato, é um tema bastante complexo. Apresentar outra planilha. Se for necessário, com base nas perguntas de vocês, trazer uma de professora agora, a gente faz a parte 2 dessa aula, ok? Então, se as dúvidas forem bastante complexas, a gente marca uma aula 2 para tratar sobre casos específicos de contagem de tempo que envolvam servidor. A gente traz uma de médico, uma de professor, uma de servidor com INSS, uma de INSS com um servidor lá atrás. Temos também exemplos de pessoas que foram militares e saíram por algum motivo da corporação, né? Então deu baixa, como a gente chama, e aí agora ele quer pegar essa CTM e trazer para o INSS ou para um cargo civil que ele exerce. Então, são os mais variados cargos. Aqui nós temos a situação da Ângela. A Ângela, ela trabalhou vinculada no INSS em atividades comuns aqui, Tricomalhas, Brasimac. Depois, ela teve vínculo CLT com o Estado, de 86 até 92. Por que 92? Porque em 92 houve a transposição aqui no Estado. Então, todas as pessoas que tinham mais de 5 anos de prestação de serviço, mesmo que CLT, tiveram seus empregos públicos transformados em cargos públicos. Então, essas pessoas foram, como a gente diz, estabilizadas e passaram a ter direitos como servidores públicos, ok? Trabalhou um tempo no município de Cambé, e aí ela prestou concurso para o Estado. Então, ela teve esse cargo de 86 como professora, com a transposição. Então, ela tem um padrão, como a gente diz aqui, iniciado em 86, e foi até 2009 ou 2010, não lembro de cabeça, ou seja, ela aposentou nesse primeiro padrão, que começou em 86. Prestou um outro concurso, em 94 ela ingressou nesse segundo padrão. Quando foi em 2009, tá aqui, ó, ela pediu a exoneração. Então, ela aposentou do primeiro padrão e exonerou do segundo padrão. Como ela exonerou do serviço público, ela pegou uma CTC no Estado, somente para essa LF 53, dessa LF 2, que é o segundo padrão, e aí, quando ela completou 62 de idade, que foi em outubro de 2023, nós ingressamos com um pedido de aposentadoria por idade, juntando o período de INSS que ela não levou para o Estado, mais esse período aqui de CTC lá do Estado, certo? Vou colocar em vermelho aqui, colocar numa outra cor. Então, eu tenho um período que ela trabalhou vinculada ao Estado, como concursada, servidora com cargo de provimento efetivo, professora, de 94 a 2009, uma CTC emitida pelo Estado, juntei lá no processo administrativo e pedi aposentadoria por idade. Neste caso aqui, o INSS negou. Por quê? Porque ele não separou os dois cargos. Ele disse, ela já aposentou no regime próprio, então eu não posso usar esse tempo. Muito embora todo o argumento de que ela tinha dois cargos, juntei os dois dossiês, nesse aqui ela entrou de 86 e aposentou em 2000 e pouco, nesse outro ela ingressou em 94, tem a certidão, declaração do núcleo regional, enfim. Não foi possível, o INSS não concedeu, e aí agora ela procurou, né, procurou um profissional para poder obter essa aposentadoria por idade lá no âmbito do judiciário, ok? Então, aqui nós temos o caso de professora, INSS, 2 cargos públicos,
um primeiro cargo aposentado, um segundo cargo exonerada, com CTC levada para o INSS. Se ela não tivesse esse outro cargo, se ela não tivesse aposentada, e se não fosse uma análise feita por um robô, muito provavelmente essa aposentadoria por idade já teria sido concedida. Não haveria ali um conflito, né? Ela trabalhou no INSS, foi para o serviço público, exonerou do serviço público, pegou a CTC, foi para o INSS de novo e aposentaria. Como tem uma outra aposentadoria lá, não houve uma interpretação correta, né, desses dois cargos e, portanto, foi negada a aposentadoria dela, certo? Vou trazer mais uma contagem aqui, pessoal, para a gente poder se encaminhar para o nosso finalmente. Deixa eu ver aqui, eu tenho da Cláudia, Eliandra, Ivone. Essa Ivone aqui, eu acho que ela é desse pessoal do hospital, se não me engano. Vamos ver aqui. Dona Ivone, ela nasceu em 66. Análise feita em 2023. Na época, ela tinha 57 anos. Trabalhou em algumas empresas, né, com atividade comum. Teve vínculo ali com a Santa Casa, com a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e ingressou no concurso público aqui, ó, em 2010, 14 de 9 de 2010, ela entrou no concurso público. E, concomitantemente, ela continuou trabalhando com outra função, período no Hospital Evangélico aqui de Londrina, que é regime geral de previdência social, e tinha um vínculo de RPPS com a autarquia municipal. Está zerado aqui na minha contagem, porque essa é uma contagem com análise somente do tempo de Estado. Vocês vão observar aqui embaixo, vai estar pequenininho, mas o que eu faço? Primeiro de tudo, eu fiz uma contagem considerando o que está no dossiê. Aqui no Paraná, a ficha funcional do servidor é chamada dossiê histórico profissional. Então, é um relatório que vai dizer quando que ele ingressou no serviço público, qual o cargo, qual a função, se ele ingressou por concurso, no modelo, no CLT antigamente, se ele tem cargos anteriores, se usufruiu licença. Então, ou seja, é a vida funcional toda desse servidor ali. Então, quando ele pede uma CTC lá no INSS ou em outro órgão, e a verba vai ter lá nesse dossiê. Então, aqui eu fiz uma contagem considerando o que ela tinha no dossiê e cheguei aqui. Então, separei INSS não concomitante, aqui eu tenho um período só Estado comum, aqui eu tenho INSS mais Estado, e aí eu tenho um tempo INSS mais Estado até a data fim, ou seja, até 13 de 8 de 23. E eu cheguei a um tempo de contribuição. E depois, como ela tem mais de um cargo, como ela tem várias atividades, eu separei, eu fiz uma outra até 2024, eu fiz uma outra contagem aqui, considerando só o INSS. Então, o que eu faço? Ó, eu deleto aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem, o que é concurso eu tiro da minha contagem, para sobrar só o INSS. Então, sempre quando é um servidor, eu vou fazer uma análise do cargo que ele está. Com o tempo que você tem de serviço público e só no serviço público, você pode aposentar por idade na data tal, na regra de transição do pedágio ou dos pontos na regra tal e tal, com X% da sua média e a sua média é tal. Em alguns casos, né, se ele tem ingresso antes de 2004, direito à paridade, isonomia, a gente inclui na análise. E aí eu faço uma espécie de análise só do cargo dele. Então, essa é a realidade que você tem no serviço público. Se
você trouxer o tempo de INSS, só o tempo especial, por exemplo, com o tempo que você tem, que a gente pode provar especial, você pode ter uma aposentadoria especial na data tal, por exemplo, aqui no estado é 60 de idade, né, de acordo com a reforma, 25 de contribuição e 20 no cargo. Se você trouxer todo o tempo, você sai da especial, vai para comum. Quanto que precisa? 30 de contribuição, 20 no serviço público, 10 no cargo, 5 na função, e mais os pontos ou pedágio. Quando que você vai fechar tudo isso? E aí eu ofereço várias análises, certo? Só no serviço público, no especial, no comum. Se você ficar só no serviço público, além dessa aposentadoria, talvez você tenha direito a uma aposentadoria lá no INSS, se deixar esse tempo. Então, a análise contributiva e o planejamento previdenciário de um servidor que tem mais vínculos realmente é bastante complexo. Uma coisa é você fazer o planejamento de alguém que foi só servidor público, como eu fiz de um servidor do TJ lá do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou na prefeitura de Porto Alegre, saiu porque passou num concurso do TJ lá no estado, e está tudo bonitinho, averbou, é um vínculo. Então, você faz aquele planejamento. Agora, pessoas que têm várias situações, que têm especial, que pode ser comum, que tem vínculo com o INSS, com o Estado, um vínculo concomitante com o INSS ou com o serviço público, ou um vínculo anterior com outro órgão público, isso tudo é mais desafiador. Por quê? Porque eu tenho que fazer tantas quantas projeções forem necessárias para a realidade dele, ok? Então, aqui é uma servidora da saúde, ó, fiz uma contagem aqui, analisando somente o tempo especial. Então, eu tirei aqui tudo que era comum e concomitante, certo? E coloquei o que ela consegue comprovar de atividade especial. E eu vou analisar quando que ela fecha os requisitos, o que ela tem até agora e quando que ela fecharia os requisitos somente da aposentadoria especial. No caso aqui do Paraná, servidor da saúde, precisa, como eu disse, os 20 de serviço público, 25 de atividade especial e uma idade mínima de 60 anos de idade, ambos os sexos. Então, realmente ficou bastante difícil, bastante desafiador para o servidor do Estado aposentar na especial. Certo, pessoal? Dá tempo de mais uma contagem? Será? Deixa eu ver se eu tenho aqui, apresentar outra coisa. Janela. A Cláudia. Vamos ver a contagem da Cláudia. A Cláudia é uma que foi bem desafiadora. Tá vendo quantas cores que tem aqui? Então, a emenda 45, aqui do Paraná, foi promulgada em 4 de dezembro de 2019, e foi a norma que promoveu a reforma da Previdência aqui do Estado. Eu acho que aqui no Paraná nós fomos um dos primeiros a promover a reforma. Ou seja, a emenda 103 de 2019 é do dia 12 de novembro, e o Paraná, em 4 de dezembro, já estava promovendo a sua reforma. Então, a Cláudia teve aqui, município de São Sebastião da Moreira, contribuiu para o INSS. E aí, o que está nesse outro amarelo é o que ela tem de vínculo que já foi averbado no dossiê dela. Então, ou seja, ela trabalhou vinculada à Secretaria de Estado da Educação, no sistema de contrato, PSS ou CLT, só que já veio na verbação que antigamente conhecia como automática. Então, como ela trabalhou lá na SED, isso já está no dossiê dela. Ou seja, em tese, ela não vai poder desaverbar, principalmente se ela auferiu algum benefício por conta desse tempo. Então, ela tinha esses períodos da SED intercalado ali, ó, 96 a 2010, INSS numa outra escola, alguns períodos concomitantes, período que estava no dossiê. Como era muito período concomitante, eu precisei fazer uma contagem só do que já estava no Estado, para verificar o que ela tem de INSS,
Ou seja, se ela deixa tudo no INSS e se trazendo o que ela tem de INSS não concomitante, se isso pode antecipar a aposentadoria dela. Faz sentido para vocês? Eu estou falando aqui bastante, né, porque eu sei que a gente tem compromisso, vocês aí têm o escritório para tocar, então eu estou tentando trazer o máximo de conteúdo possível. Então, eu fiz uma contagem com base no dossiê, ou seja, tudo que ela já tem no Estado, e aí eu separo aquele INSS. Se ela aposentar só com o que está no dossiê, essa situação. O que sobra no INSS? É possível ela ter duas aposentadorias? É uma análise. Mas, se ela trouxer o tempo de INSS não concomitante, por quê? Porque aquilo que é concomitante, ela não pode averbar, certo? Porque ela consegue antecipar a aposentadoria? E outra pergunta que eu preciso me fazer, trazendo o tempo de INSS pós-julho de 94, isso vai compor a média. Então, esses salários lá do INSS, incluídos na média salarial dela hoje, pode causar um decréscimo nessa média? Tudo isso precisa ser analisado, certo? E aí eu tenho o tempo dela de estado em dossiê, né, 24 anos e 2 meses, até a emenda, que aí eu tenho que calcular o pedágio dela com base nesse tempo, o tempo dela de estado em dossiê atual, tempo possível com o INSS até a emenda, e tempo possível com o INSS atual. E aí eu faço, né, a construção, eu vou emitindo o relatório dela conforme eu faço a contagem. Então, eu vou escrevendo o meu relatório de planejamento conforme eu faço a contagem. Então, olha, de acordo com o dossiê histórico funcional, até a emenda 45, você tem 24 anos de contribuição. Com base nesse tempo, você não tem direito adquirido a uma aposentadoria lá na data da reforma. Então, para aposentar, você precisa do quê? Situação 1, regra do artigo 5º, pedágio de tanto que faltava lá na emenda, ou seja, faltava para ela ali numa aposentadoria do professor 10 meses, mas se a gente for analisar na comum, já faltava para ela quase 6 anos. Então, eu faço essas duas análises. A idade mais o pedágio, você vai completar na data tal. Se você for aposentar na regra de pontos, você precisa disso. O que falta? Falta isso, e você vai completar na data tal. Volto para a minha contagem e analiso com o INSS, ou uma aposentadoria do INSS. Então, eu vou fazendo contagem, escrevendo relatório, fazendo contagem, escrevendo relatório. É essa forma que eu consigo trabalhar, né, de forma mais assertiva e mais clara. Para quê? Para que eu emita um relatório assertivo para o meu cliente e que na reunião de fechamento eu consiga explicar para ele todas as formas, né, que ele pode aposentar e o que é necessário em cada uma. Então, por exemplo, na aposentadoria do doutor Luiz, eu trago duas situações. Você pode aposentar assim e assim. Ele me diz, não quero, eu quero aposentar o mais rápido possível. Aí, o que eu vou dizer para ele? O procedimento, então, é tratar o seu CNIS, pedir uma CTC no INSS, depois dessa CTC, abrir um processo, né, no sistema SEI da prefeitura e averbar esse tempo e depois já pedir a aposentadoria. Se nós estamos falando de um servidor que tem atividade da saúde, o que precisa para você aposentar na especial? Olha, você tem que ir até os locais onde você trabalhou, os hospitais lá na iniciativa privada, pede o PPP, porque isso precisa ser analisado, teremos que entrar com um pedido de uma CTC no INSS com o reconhecimento dessa atividade especial. Depois de reconhecido, então, essa CTC vem com esse reconhecimento para o Estado. E aí, o Estado reconhecendo o seu tempo anterior como especial e reconhecendo o seu tempo atual como especial, ele analisa uma aposentadoria
do profissional da saúde nos moldes do 40C da Constituição, né? Então, de acordo com o que a gente analisou, com a realidade dele e com a solicitação do cliente, é a documentação e os próximos passos para a efetivação dessa aposentadoria. Ok, pessoal? Temos várias perguntas aqui que, infelizmente, não poderão ser respondidas nesta aula, certo? Eu vou analisar com bastante carinho, certo? E vou gravar um vídeo respondendo cada uma dessas perguntas. Opa, vou copiar aqui, eu não sei se na gravação ele salva, né? Então, eu vou salvar aqui essas perguntas todas e vou gravar um vídeo para cada uma dessas perguntas e eu compartilho lá, tanto no grupo VIP quanto no nosso grupo exclusivo para alunos que já são matriculados no curso de Planejamento Previdenciário Estratégico. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, que ficaram até o final dessa aula bastante densa, muito conteúdo. Para você que vai assistir essa aula depois dessa gravação, deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que a sua dúvida, ela pode virar uma outra aula. Então, nós tratamos as dúvidas dos nossos alunos respondendo ou com um stories lá no nosso Instagram, ou com um tema de aula mais profunda, ou então, para os nossos alunos aqui que estão no grupo, a gente traz um tratamento diferenciado. Muito obrigada a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas nossas redes sociais para cada vez mais a gente poder entregar um conteúdo de qualidade para você que gosta dos cálculos e do planejamento previdenciário. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.